Como eu já havia dito no nosso último encontro, a gente prossegue os estudos de política falando agora de Karl Marx. Aquela perspectiva dele de que os filósofos até agora tinham contemplado o mundo, interpretado, agora era preciso transformar. Sua obra sempre impacta tanto entre os que concordam quanto os que discordam, porque ele alterou significativamente a perspectiva política de análise e até elementos que não estão diretamente ligados a ela. No seu tempo predomina a técnica sobre a natureza. Vários operários, aí eu estou falando de Revolução Industrial, são contratados aos milhares, sem condições dignas, amontoados e ganhando pouco. A figura do burguês, daquele que detém os meios de produção, se vale do pensamento liberal e da imposição dos seus caprichos. E ainda influencia no poder político. O burguês quer manter o status quo do capitalismo, onde ele lucra em cima da barbárie dos subordinados. O capitalismo nessas regiões gera riqueza a poucos e miséria para muitos. Segundo Marx, o que ocorre na história, o que faz a história se processar, é um conflito de classes, nesse seu momento expresso entre burgueses e proletários, ou seja, os que possuem os meios de produção e os que vendem a força de obra, a força braçal, e possuem como bens de verdade apenas a prole, os filhos. O resto tudo é vendível. E aí ele fala que tem uma dialética entre classes diante do poder. Ela se processa na história. Sempre aqueles que detêm os meios de produção, a riqueza, e aqueles que não têm que vencer a força de trabalho. Lembrando da dialética, tese, antítese e síntese. Possuir os meios de poder, não possuir os meios de poder, conflito de classe. Junto com Friedrich Engels, Marx propõe socialismo, conhecido também como marxismo, a socialização dos bens, constituição da propriedade coletiva, centralizada no Estado. E ela se contrapõe à lógica capitalista, centralizada no dono do capital. Assim, os fundamentos sociais, segundo ele, mostram que o ser humano é histórico. Ele se realiza pelo trabalho e produz sua própria condição de existência. Quando a gente vê alguém dando entrevista, mostra o trabalho que a pessoa faz. Isso aí é uma herança daquela mentalidade que o trabalho edifica a pessoa. Tira ela do anonimato e se torna ela um sujeito de transformação. O homem sai do homem socialis, do homem social, e vai para o homem faber, aquele que produz, que trabalha. E é o trabalho que identifica cada ser humano. Marx observa que para a mercadoria, ou seja, que os bens do consumo da sociedade, é atribuído um valor, do qual o trabalhador que gerou recebe uma pequena parte. E não é contemplado o tempo que ele empregou no processo de produção, o cansaço, aquilo que ele abdicou, a chamada mais-valia. É ela que enriquece os burgueses, que são os que minimamente contribuem no processo e os que mais lucram. O trabalhador, portanto, experimenta a reificação. Ele se torna mercadoria. E a fetichização da mercadoria. A mercadoria é tratada como superior a ele. Aí o valor de troca, tomado em si e se despreza as condições que o objeto foi produzido. O trabalhador recebe apenas pelo tempo dedicado e não pelo real valor que cada produção merecia. Marx alega que os constitutivos do processo humano e de sua história são históricos e movidos por meios de produção e são passíveis de mudança. Ele fala que as instituições religiosas, a religião diz que é até um ópio do povo, no sentido de que fica dopando o povo ao invés de o povo se transformar. O direito, as instituições como um todo, colocaram no homem a mentalidade que a verdade, os valores, a política são sempre desse jeito. Não são históricos, são transcendentes. E por causa disso o ser humano acaba acreditando e não os transforma. E ele diz que não, que na verdade eles são fruto da história e por serem históricos podem ser transformados. Então ele convoca os proletários do mundo a unirem-se. Porque o trabalhador que não toma consciência disso fica alienado. Ele se torna estranho ao processo de produção do que ele mesmo fez. Ele não se reconhece naquilo que produziu. Ele fica alienado, alien, estranho, diferente. Ele não se reconhece na mercadoria como parte de si, como um trabalho social que o caracteriza, que é o que discrimina, no sentido de diferencia ele dos demais na sociedade. É o que torna individual, o que faz se realizar. É um bem que ele produz internamente e externamente. Só que agora, como alienado, ele não pode consumir o que ele mesmo produziu.
E também um recurso utilizado para manter o status quo, além da alienação, é a ideologia. Ela é usada como meio de legitimação do sistema capitalista. Ela se vale de crenças morais, científicas, religiosas, filosóficas, políticas, sistemas de cultura, para camuflar e ocultar a opressão burguesa, construindo uma aparência de normalidade. É como se aquilo fosse natural, não tivesse um outro modo de pensar. É como se as condições fossem naturais, numa ordem social favorável, só que ela é favorável para quem? Para os poderosos. Criam-se meios de as classes inferiores imaginarem que aquilo é natural. E quando eu naturalizo, eu não questiono. Para Marx, o próprio capitalismo, no entanto, cria as condições de sua destruição. Assim, é necessária a consciência de classe rumo à evolução comunista. O que é isso? O processo de indiferença, de miséria, de aumento do abismo entre ricos e pobres, a manipulação, a destruição da natureza, a necessidade cada vez maior que o capitalismo tem de diminuir o Estado. Tudo isso é a própria sepultura que o capitalismo cria para si. Nas últimas crises, entre as grandes empresas, os calotes, a bolha inflacionária, quem teve que resolver é o Estado. Isso demonstra que, embora crítico ao Estado, ao poder centralizado do Estado, o capitalismo se nutre dele. Basta imaginar que bastou que os trabalhadores não saíssem devido à pandemia para que os donos se desesperassem, criassem de todas as maneiras para que o trabalhador voltasse. Ou seja, é o trabalhador que gera riqueza e não o patrão. E aí, essa revolução comunista teria uma primeira etapa, que é a chamada ditadura do proletariado. É uma mudança institucional do Estado. E depois o fim das classes. Ou seja, esse fim das classes, justamente porque não tinha diferença entre ricos e pobres, era socializado e nivelado o ganho e a produção, não precisaria mais do conflito. Esse seria o momento chamado comunismo. A gente fala um pouquinho de Hannah Arendt, que pesquisa sobre as origens do totalitarismo. Já fizemos uma aula sobre a obra dela, como ela aborda a banalidade do mal, que é resultado da ausência do espírito crítico. A gente vê os horrores e ações antiéticas como naturais. Nós já vimos os horrores que ela sofreu do nazismo. Só que além de criticar os perigos do totalitarismo, em meio ao nazismo e ao fascismo, ela também fez um estudo sobre os estados socialistas que estavam começando a se destacar. Ela afirmou que esses sistemas eram nocivos à liberdade. Por quê? Porque para ela o sentido de liberdade era justamente o sentido político, de se expressar, de manifestação, de decisão, de participação no poder. E isso era impossível nos regimes que eu tratei aqui. Ela denunciou um processo ainda hoje atual de despolitização das sociedades. A pessoa defende o candidato e não a proposta. A pessoa se liga a mitos, mas não entende o que eles querem realmente, não sabe defender a proposta, plataforma de governo, não entende o que é política, é bipolarizado, de fato fala muito em politicagem, mas não fala de política. E aí ela apresentou 3 formas ligadas às questões existenciais do homem, nascimento e morte, que estão diretamente realizadas com o governo, o sistema político. Ou seja, 3 elementos que o homem produz que o inserem na relação política. Primeiro é o labor, o homem é animal que trabalha, que precisa atender pelo trabalho a sua necessidade de sobrevivência. Aqui está ligado ao biológico do homem. O homem precisa trabalhar para transformar o meio e se manter existindo. O segundo é o trabalho visto como produção, como um meio de artificialização da natureza. O homem transforma a natureza, artificializa por meio da cultura e cria algo que ultrapassa ele mesmo. São bens que permanecem, ou seja, o homem deixa sua marca na história. Com isso, ele consegue a manutenção de sua existência. E a ação. Esse zoon político, o animal político, atua de forma política. É por essa atuação que ele se insere em grupos de pessoas, instituições, por meio delas que os novos membros da humanidade são acolhidos. Então é a ação política, a interação, a participação no poder. 3 fases, 3 formas. O trabalho enquanto labor, enquanto trabalho propriamente dito, produção, e enquanto ação. Ela alega que os gregos valorizavam a ação, e assim devia ser, porque era uma sociedade vivida entre os iguais e era algo destinado ao público, justamente a interação entre pessoas.
O labor e o trabalho era de interesse doméstico, era feito porque tinha que ser feito, e não para engrandecer a humanidade. Na Idade Média, como reinava uma ideia contemplativa, essas atividades foram deixadas de lado, ficaram secundárias. Mas na modernidade elas são retomadas, mas inverte-se a lógica grega. O labor e o trabalho vão para o espaço público, enquanto a ação é reservada ao espaço doméstico. Primeiro, a fabricação foi privilegiada, pela via do aprimoramento das técnicas, o progresso da ciência. E depois o labor, por meio da reprodução científica e de produção de mercadoria. É a lógica da Revolução Industrial. Assim, a ação política deixou de ocupar-se do público. A vida humana passou a ocupar de sua sobrevivência, e não vivência. Uma cultura de consumo e de desperdício. Isso é importante porque a gente lembrar que a ação, ou seja, a ação política, a interação entre indivíduos e a promoção do bem comum, é mais ampla do que o que a gente tem hoje, de política entendido como cidadania, mas cidadania é apenas como votar, com eleição. E é muito mais que isso, é participar do poder, é ser sujeitativo nele. E aí ela diz que a política precisa voltar a ser coisa pública, res pública. E aí, já que estamos falando de política atual, vamos falar um pouquinho do Michel Foucault. Ele aponta duas formas assumidas pelo poder na modernidade e que se desenvolveram na contemporaneidade: o poder disciplinador e o biopoder. Eles estão intimamente ligados à vida humana e à liberdade humana. O poder disciplinador consiste naquele que se torna possível subjugar o corpo e os desejos dos indivíduos. E aí se estabelece padrões de normalidade. Ou seja, é um poder que dita as normas sociais para manter o status quo, as coisas como estão. A loucura, segundo ele, consiste num padrão de comportamento considerado anormal, diferente daquilo que os donos do poder disseram que é. Quem não se enquadrar é rotulado de louco. Um resultado poderoso para quem controla o poder, porque garante um conjunto de recursos para vigiar e controlar socialmente o normal e o correto. Então, o normal e o correto é aquilo que o sistema de poder diz que é. Eu lembro aqui do panoptios, que nós já estudamos, dentro da ética utilitarista, do Jeremy Bentham. É o chamado olho que tudo vê, na lógica de que vigiar é mais barato do que punir. O ser humano tem que se sentir vigiado o tempo inteiro, para não se desviar do padrão. Já o biopoder permite o controle das populações, pois toma o indivíduo como inserido num nó, numa teia de relações, inclusive dentro de si mesmo. Numa relação entre saber e poder. Até hoje é dito isso. O saber é poder. Ele se relaciona com as questões do nascimento, da morte, da saúde, da manutenção dos membros da população. É o poder de preservar a vida e de manter a vida. Esse poder se encontra diluído por toda parte. Cada um tem um pouquinho de meios e de recursos, claro, tem os que também não possuem, de manter a vida, de controlar a saúde, sistema de morte, tudo isso. Então é um poder que está diluído. Portanto, já que ele se encontra diluído e espalhado, para Foucault, diferente do que falava Marx, é impossível derrubar o poder em bloco, no seu todo, já que ele está muito distribuído. Então cabe aos indivíduos, caso queiram vencer suas opressões, minar os micropoderes, estabelecendo focos de resistência. Eles deviam fazer isso em toda vez que se percebesse uma tentativa de padronização, normalização de comportamentos, assumindo assim cada indivíduo a sua subjetividade, o poder de sua própria vida e de ação na sua própria vida. Deixo aí as referências. Por hoje é só.